zumba, 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 zumba. Caneca, zumba, zumba. Em que caneca Pumba, zumbas? pumba, Nem queres saber. A caneca. caneca. Tu zumbas na caneca? Eu zumbo na caneca e tu na caneca zumbas. Tal e qual. Um grande beijinho para a Tonixa. É assim que se diz, não é? Tonixa, Tonixa. sim, sim, sim. É tudo em clássicos. Que belo restolhar. Não é bonito? É mesmo. Eu gosto disto. Neste dia estamos em 1974. Um ano tão importante para Portugal. Bela. É verdade. Duplamente, já vamos ver porquê. Morria no Porto. No Porto? Que é? Que... Grave. Sim, olha, Olha, muito olha. divertido. de Eu facto. participei por Participaste. como é que se diz? Sim. A reflexo Pavlov. Pois, Foi. eu fiquei caladinha. Aos 76 anos. Boa idade. Boa idade, é verdade. Falamos do escritor português Ferreira de Castro. Ferreira de Castro, todos nós sabemos que Portugal teve um prémio Nobel da literatura, chamava-se ele José Saramago, mas não foi o único a estar na shortlist da Academia Sueca. Tinha de dizer, a Academia Sueca para não repetir prémio Nobel. O que é que eles fazem na televisão? É muito jornalístico. Da Academia Sueca, exatamente. E muito tempo antes, vamos saber quem foi este outro shortlistado. José Maria Ferreira de Castro nasceu em 1898 em Ocela, em Oliveira das Meias. Credo. Estás a aprender, não Pois estás? foi, agora Não fui participas eu, nas agora coisas, fui mas eu. É o seu filho mais famoso, o Ferreira de Castro lá em Ocela, adoram-no. Bom, Olha, ele cinco beijinho para a ruas Cela. com o nome provavelmente Ferreira há de Castro. Castro Ferreira, Ferreira de Castro. Rotunda. de cima, de baixo. Ferreira de Castro de baixo. Gravíssimo. Numa família de camponeses pobres. Já sabem, o estranho era nascer numa família de camponeses multimilionários. Só que trabalhavam a terra para ter mais. Gostavam. Gostavam. É para se divertir. Exatamente. Eles tinham ficado Era um ricos de hobby. repente. A pessoa precisava de limpar a cabeça na terra. Eu não consigo ficar espairar. parado, eu não consigo ficar parado. Passa-me a Eu sachola vejo uma galinha, rápido. tenho que lhe tirar um bocado de mim. Isto é uma graça. Isto é alguma graça. Não tem graça nenhuma. Nenhuma. Claro, nós já sabemos que eram pobres. Claro, a agricultura não dá nada. Nós andamos a insistir há 12 mil anos. Já percebemos que não dá nada. Nada. A comida processada para já sabe muito melhor. É isso. Não, estou a brincar. O pai morreu quando ele tinha 12 anos e, para ajudar a sustentar a família, ele vai emigrar, no caso, para o Brasil. Foi como muitos portugueses, sobretudo do Norte, nesta altura. Um desses, lá se meteu ele num desses navios que levavam rapazes e homens cheios de sonhos. Uma mala cheia de nada. Que e a era cabeça cheios de cheia sono. Provavelmente cheio de Porque sono. acordavam cedíssimo para apanhar o A barco. apanhar o barco, é verdade. No início, sempre houve imigração para o Brasil, não é? O Brasil é uma colónia portuguesa desde 1500, não é? Portanto, sempre houve vagas. Por vagas, foi mesmo por vagas. Não houve um fluxo constante. A última, antes desta, que estamos mesmo no iníciozinho do século XX, tinha sido no século XIX, tipos que fazem fortuna, e que, também do Norte, quase toda gente do Norte, que volta e são chamados brasileiros, de que contam os Camilos e os Essas, não é? Que ficam multimilionários, depois muitas vezes eram feitos barões e constroem os hospitais das suas terras e que aquelas casas, casas chamadas Casas dos Brasileiros. Dos Torna-Viagem, não foste tu que me ensinaste? Sim, 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 sim. que deixam aqueles palacetezinhos que nós vimos. Olha, a Águeda está cheia deles, que nós vimos isso lá. São umas casas muito características. Agora, isto é a vaga do século XX, é outra. Logo nos primeiros anos de 1900 foi 500 mil de pessoas. É o número mais alto em 400 anos de colonização do Brasil. Já não era o Brasil, já não era uma colónia nesta altura, claro. Ora, os rapazes eram quase sempre homens que iam, e depois, se corresse bem, levavam provavelmente as suas famílias, mas eram quase sempre homens. O que é que aconteceu? Deixaram de poder viver da agricultura. Estamos no início do século XX em Portugal, a agricultura já não dava... A população também foi aumentando, não é, em número, e já não havia agricultura suficiente. E Portugal não tinha ainda indústria consolidada, como tinha a Inglaterra, ou a Alemanha, ou whatever, para absorver esta mão de obra. Portanto, eram rapazes, 500 mil de pessoas que não tinha nada para fazer. Muitas delas foram para as cidades, não é? Lisboa e o Porto, a viver péssimas, a maior parte das vezes, e não eram os mais pobres que emigravam, porque tinhas de ter dinheiro para o processo em si. O processo em si, claro, não era barato ir para o Brasil, não é? Portanto, eram pobres já um bocadinho mais remediados, que tinham dinheiro para mandar os seus filhos para o Brasil. Claro, além disso, o serviço militar nesta altura era de 6 a 7 anos. Ai, Jesus. Outra estímulo enorme para te ir embora, Claro, não é? claro. Claro. Serviço militar obrigatório.
obrigatório de 6 ou 7 6 ou anos. 7 anos, sim. Ai, que horror! Era mesmo. Eu estava a sair lá agora. Um naco de vida. Era mesmo, Que horror. era mesmo. Ele saiu do Porto de Leixões a bordo do vapor Jérôme e lá chegou, depois da viagem que ele lá fez, a Belém do Pará. Ele vai para ficar na casa de um amigo da família. O tipo, entretanto, não o trata bem, despacha-o para a Amazónia. Ele vai trabalhar como comerciante, como caixeiro, num seringal. Ou seja, o seringal era uma dessas gigantes plantações de extração de borracha. Isto era a grande fortuna do Brasil na altura. O café já não era a sua cena, era a borracha, não é? Aliás, extrair o látex da árvore destas borracheiras e, portanto, vai transformar quase a paisagem da Amazónia. Olha, desmatamento, para se construir estes seringais de onde se extraía esta riqueza enorme que era a borracha, até cheirava. Tu passavas. Já a borracha Sim, sim, queimada quando estava calor. Grandes borracheiras se apanharam aí. Tal e qual. Pá, O melhor é passarmos uma borracha sobre este período. cada um mandou a sua, graças a Deus. Bravo. Empatados. A vida era péssima, imaginem, a vida era péssima nesta altura, estavam no meio da selva, com gente muito pobre, com condições terríveis que ele viu. Vais dar-lhe um tom muito humanista às suas obras. A vida era má dele, era má dos que lá está. As suas obras. Era tudo mau, não se aproveitava nada. Até os macacos e os pássaros eram pobres. E as cobras e os sapos, aquilo era tudo pobre. Tudo pobre. As bananeiras eram Tudo desdentado, tudo os nada. macacos todos cheios de peladas. Em cima de um poste. A sua bondade tenha a bondade de me auxiliar. Até os papagaios gritavam: tenha a bondade de me auxiliar, por favor. Ele tem ainda 20 e poucos anos e começa a escrever lá no Seringal e a mandar para vários jornais. Ele vai ter fama no Brasil, ainda muito miúdo, como jornalista, e depois publica o seu primeiro livro. Também escreveu umas peças de teatro que chegam a ser representadas em Manaus, que é a capital do Amazonas. Depois tem saudades da terra, não é? Esse famoso maldição portuguesa, e volta para Lisboa e quer trabalhar como jornalista, só que ele não conhece ninguém, é um mundo muito fechado, não é? Estamos anos 20, sim. E não conhece ninguém, chega a passar mal, chega a passar fome, não tem dinheiro nenhum, não é? Depois a coisa acaba por dar-se, ele era muito talentoso e vai passar a ser um respeitado jornalista e passou pelos jornais mais importantes da altura, o Século, essa verdadeira instituição. E vai continuar a escrever. Ele escreve muito, escreve mesmo muito. E era quase sempre publicado os seus livros em fascículos no Século. Isto é muito comum em Portugal e em França, não é? Paris também. E outros exemplos. Os grandes escritores publicavam em fascículos que vinham no jornal. O Essa, o Camilo, todos escreveram assim, em fascículos também. Ele vai escrever imenso. Vai publicando bastante e também alguns livros vão sendo traduzidos em Espanha. O primeiro grande sucesso dele é um marco até hoje na literatura portuguesa, em 1928. Imigrantes, não preciso explicar o tema, talvez dos primeiros romances neorrealistas portugueses, retrata sempre a vida difícil do povo, mas aqui com uma tónica muito particular, que era a dele. Entretanto, conhece o amor da sua vida, uma jornalista e uma escritora de Évora, uma mulher incrível, fascinante, talvez um dia a traga aqui também. Ela escreve muito escreve pouco porque ela vive pouco, mas escreve sobre a condição feminina no início do século XX em Portugal. Eles viajam muito, os dois, ele vai dar várias voltas ao mundo. Aliás, ele tem um livro chamado A Volta ao Mundo, que é um guia de viagens que ele escreve. E vive um momento de felicidade enorme. Depois a vida corre bem como escritor, está tudo composto e finalmente é um jornalista. Tinha conseguido sair do ciclo de pobreza que estava condenado a tanta gente. Depois, em 1930, sai a sua obra-prima, chama-se A Selva, sobre a vida na Amazónia. É um sucesso estrondoso em Portugal, depois em Espanha, o que não era já uma estreia para ele, mas depois a coisa começa a espalhar-se. O livro vai ser traduzido para alemão por um amigo do Stefan Zweig, que adorou o livro, e escreve uma carta ao Ferreira de Castro, e depois cresce ainda mais a Europa de Leste, Itália, o Brasil e chega finalmente à América. A Selva foi dos livros portugueses mais aclamados internacionalmente e estou a falar até hoje. Fui ler a crítica do New York Times porque eu li aquelas coisas na América foi um sucesso. Eu fico sempre muito desconfiado dessas coisas, mas fui ler a crítica do New York Times da época, dos anos 30, e de facto não pouparam elogios a esta obra, e toda esta notoriedade vai fazer com que ele seja mais tarde, pelo menos por 2 vezes, nomeado da shortlist para o Nobel da Literatura. A candidatura foi feita pelo Brasil. Ok. Ficam aqui já também com o recado dado. Só que 1930 vai ser também um ano trágico para ele. Pouco tempo depois de sair A Selva, o seu grande sucesso, a tal Maria Eugénia morre e ele fica completamente destruído. Ele chega a tentar se matar. Era o amor da vida dele, não é? A coisa depois compõe-se um pouco e ele vai reunir em 2 livros, talvez se encontrem em alfarrabistas, os textos que ela tinha escrito sob o pseudónimo que ela usava, Diana de Lis. É o que está a sua obra. E depois ele vai continuar sempre a escrever.
O Selva tinha sido um sucesso enorme e ele usa esse arrasto e os livros todos muito recebidos com muito interesse e traduzidos por uma pilha de línguas. O tema é quase sempre a vida do povo. Ele era um espírito muito livre e, portanto, vai ter muitos problemas com o Estado Novo, muitos problemas mesmo. Ele vai denunciar sempre a censura, vai se envolver muito na oposição ao regime, deixa de escrever literatura, nunca deixou que os seus livros fossem adaptados ao cinema, porque o cinema era apoiado pelo Estado. Ele disse, Claro, não, ia ter a mãozinha não e deixe, a sim, determinação. mas com muita coragem. E Pois. dizia, se não escreve mais em português, deixou de ser jornalista por causa da censura. É muita coragem pessoal, não é? Claro. Claro que o dinheiro dos livros permitia-lhe essa liberdade, de certa maneira. Depois vivia muitos períodos no Brasil e dedicou-se só à viagem. Ele casa outra vez, tem uma filha e tudo, com uma espanhola, aventura espanhola, e faz várias viagens à volta do mundo mesmo e deixa assim livros, que é muito fixe. Ele depois escreve, sobretudo em Sintra, numa casa que ele doou ao município, hoje é a Casa Museu Ferreira de Castro. Ele morre meses depois de Portugal deixar de ser finalmente uma ditadura, e um ano antes a Unesco tinha publicado uma lista em que a Selva aparecia como um dos 10 livros mais lidos no mundo inteiro. Isto é extraordinário. Fica aqui um convite também Uau. para ler. Acho que a memória dele está um bocadinho esquecida, Sim. mas está toda a sua obra publicada. e à Sobretudo venda. na escola. Nas escolas, não é? Era o que eu estava a Acho que pensar. ele já não é. Não. Peguem nisso, peguem na Selva, peguem nos imigrantes e leiam. Está tudo atualizadíssimo, não precisam procurar. Está tudo lá disponível hoje em dia, da sua vastíssima obra. O Ferreira de Castro morreu faz hoje 49 anos.